Quando pensamos na produção cultural nos dias de hoje, as HQs ocupam um lugar privilegiado. A paixão pelos quadrinhos revela um cenário bem interessante da posição que eles conquistaram na atualidade, tanto pelo seu caráter cultural quanto objetos de estudo. Uma das coisas mais legais em relação às narrativas gráficas é como elas unem imagens e texto para construir uma forma de arte. Artefato apresenta HQs. Hoje quem nos ajuda a pensar como as histórias em quadrinhos se tornaram grandes bens culturais é o Diego Figueira. Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Diego Figueira é formado em letras na UFSCar. É mestre em linguística pela mesma instituição. Atualmente, faz doutorado na Unicamp e pesquisa as histórias em quadrinhos. Entre suas reflexões estão a circulação das histórias em quadrinhos, as graphic novels, a autoria e ideologia dos quadrinhos. Seu contato com as HQs o fez virar colaborador dos sites Universo HQ e criar o seu próprio espaço na internet, o site Pop Balões. Diego, bem-vindo ao Artefato. Obrigado, é um prazer. Você pode contar um pouquinho para a gente da história das histórias em quadrinhos? Esse é um tema que provoca debates até hoje, né? Ainda se discute bastante sobre o que são histórias em quadrinhos, onde elas começaram, quem foi o primeiro autor, né? E há algumas posições divergentes. Por muito tempo a gente foi acostumado a ouvir que o primeiro personagem de quadrinhos, da maneira como a gente conhece, é o Menino Amarelo, lá dos Estados Unidos, o Yellow Kid. Mas hoje em dia já existem pessoas, pesquisadores, que contestam isso, dizendo ou que surgiu na Europa, tem até quem sustente que o primeiro autor de histórias em quadrinhos, como a gente conhece, é um brasileiro, o Ângelo Agostini, que produziu aqui algumas histórias por volta de 1860, 1870, mas também tem gente que afirma que quadrinhos remonta até mesmo a antes disso, né? E acaba dizendo que os quadrinhos envolvem coisas como algumas colunas da Grécia Antiga ou de Roma, em que existiam narrativas em forma de relevo, né, imagens que formavam uma narrativa, ou algumas tapeçarias, ou até mesmo as pinturas rupestres na caverna teriam alguma forma de narrativa sequencial, que aí seriam a origem das histórias em quadrinhos. Mas isso tudo ainda está sendo debatido por pesquisadores, né? Mas eu acho que a gente pode dizer que as narrativas que precedem as histórias em quadrinhos foram produzidas no começo do século XIX na Europa por alguns nomes como Rudolf Toffer ou até mesmo o Gustave Doré, que é um ilustrador bem mais conhecido, que fez gravuras da Bíblia e aquela imagem de Don Quixote que a gente tem bem enraizado na cabeça, quem criou foi ele, em gravuras, e ele também fez histórias com ilustração, isso no começo do século XIX. Algo que as pessoas chamam hoje de graphic novel já começou no começo do século XIX. A gente preparou uma pequena animação para contar como imagens e palavras se uniram para contar uma história. As histórias em quadrinhos constituem um meio de comunicação que agrega dois códigos distintos para transmitir uma mensagem, o texto e a imagem. É nesse contexto que surge o termo história em quadrinhos. Com a evolução dos meios de impressão e de comunicação, o texto é incorporado aos desenhos e surgem historinhas como conhecemos atualmente. No primeiro momento, elas eram feitas nas tirinhas de jornais e os tradicionais balãozinhos de fala ainda não existiam. Em 1896, o desenhista Richard Fenton Outcoat tem um daqueles insights que faz a gente se perguntar: nossa, como ninguém tinha pensado nisso antes? É que ele reuniu as características que eram utilizadas nos quadrinhos, mas incorporou um elemento novo às narrativas, os balõezinhos das falas. Simples assim.
Por essa inovação, muitos estudiosos da área consideram The Yellow Kid, da autoria de Old Coach, como a primeira história em quadrinhos da história. Após Yellow Kid, o século XX trouxe uma produção tremenda de histórias, heróis, super-heróis, vilões, dentre outras personalidades dos quadrinhos. Com essa evolução, as histórias em quadrinhos se tornaram importantes bens culturais que nos fazem viajar por meio de seus enredos e narrativas. Os quadrinhos, eles estão presentes como uma forma de entretenimento há muito tempo. Mas como que é ser um estudioso das HQs? Qual a importância de se estudar os quadrinhos? No começo parece meio solitário, né? Parece que você é a única pessoa na faculdade, no seu mestrado, querendo estudar alguma coisa que as pessoas normalmente não levam a sério, né? Mas com o tempo você até percebe que existem outras pessoas com outros objetos inusitados, né? Particularmente quadrinhos é um objeto muito abordado nas faculdades no Brasil, né? Existem, não é de hoje, acho que desde os anos 60, 70, que existem muitos estudos sobre quadrinhos no Brasil na universidade. O problema, eu acho, é que não existe muito contato entre esses pesquisadores, né? Quem pesquisa em São Paulo não sabe o que está sendo pesquisado em Brasília, no Rio ou no Sul, né? E até mesmo para compartilhar o conhecimento fica complicado. As pessoas não conseguem tirar proveito do trabalho um do outro. Mas eu acho que quadrinhos estão sendo bem tratados pelos pesquisadores brasileiros e a gente está começando a colher frutos dessas pesquisas. Por falar em quadrinhos, assim, qual a diferença entre quadrinho, cartoon, tirinha e shard? Existe uma divisão entre os pesquisadores. Quem considera que quadrinhos e tiras, que seriam quadrinhos também, numa outra forma, são uma coisa, e charge e cartoon seriam outra, porque charge e cartoon não teria uma narrativa, né, que se desenrolaria em mais de um quadro, né? Mas há também quem considere que, por usar recursos típicos de histórias em quadrinhos, como o requadro, o balão, a legenda, até os traços caricaturados, charge e caricatura também estariam dentro de uma grande coisa que a gente chama de quadrinhos em geral. Quando a gente tem um quadrinho, a gente está acompanhando uma história. Mas, para além dela, quais são os outros pontos essenciais quando a gente quer avaliar uma boa HQ? Primeiro, a narrativa tem que ser entendido tanto a questão do enredo, né, do que está falando aquela história, toda a maneira como o autor organiza a trama, como a narrativa visual, que é um elemento muito importante no quadrinho, né? Como ele transmite a ação através da disposição dos quadros, da diagramação da página. Talvez isso seja a coisa mais importante dos quadrinhos, principalmente se você pensar nos quadrinhos que não tem texto nenhum de fala, que são só desenho, né? E além disso você tem todo o estilo do traço, que tem um poder de expressão muito grande, cores, tudo isso. No próximo bloco, a entrevista multimídia é com o quadrinista Gustavo Duarte. Artefato volta já! Estamos de volta com o Artefato e hoje a gente conversa com Diego Figueira, que é crítico, estudioso e, claro, fã das HQs. Diego, existem as grandes corporações, como a DC Comics, a Marvel, mas tem uma galera que publica de uma maneira independente, não tem? Sim, não é de hoje, né? Sempre teve quadrinhos independentes, pelo menos aí há uns 30, 40 anos, já existe tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E o independente é importante não só pela questão mercadológica, né, do autor poder publicar o próprio personagem, né? O independente permitiu que fossem inseridas novas temáticas e novos estilos de quadrinhos, que não se limitavam a trabalhar com os personagens que são de propriedade da editora, que tem aquele compromisso de ter todo mês uma revista na banca, gerando lucro cada vez mais, sendo uma franquia, né? E por isso você pode fazer hoje quadrinhos que o personagem não precisa ser icônico, ser reconhecido por uma roupa, como por exemplo
tanto um super-herói quanto um Charlie Brown, por exemplo. Então, o autor independente foi quem começou essa onda de fazer histórias com pessoas comuns, que hoje a gente vê tão forte no mercado de quadrinhos. E a nossa equipe multimídia conversou com Gustavo Duarte, autor dos quadrinhos Có, Birds e Táxi. Esses quadrinhos independentes que eu tenho feito e vou continuar fazendo, eu tenho projetos mais pra frente com editoras e tal, mas eu quero continuar sempre fazendo uma coisa ou outra independente, que é legal para testar, é legal para saber. Por exemplo, eu não vou chegar com uma história como era Có. Eu nunca tinha lançado história em quadrinho nenhuma. Eu chegaria, tem uma história que chama Có, não tem texto, tem galinhas, porcos e um alienígena, e olha, é o seguinte, tem 32 páginas, em preto e branco, lança aí. Ninguém ia querer lançar, né? Hoje, a partir do momento que eu lancei a Có, eu recebi vários contatos de várias editoras, assim, uma grande parte das editoras entraram em contato comigo, querendo fazer alguma coisa comigo e tal, não sei o quê. Mas eu não sei se tudo que eu faço cabe numa editora. A coisa mais legal da produção independente, fora o fato de ser independente, é complicado, porque a sua parte você faz, a parte dos outros às vezes eles não fazem, é você poder ver tudo, entendeu? Ver como funciona, ver quem está comprando o seu quadrinho, por que ele está comprando, o leitor entra em contato com você, manda e-mail, você manda para ele e tal. Vendendo pela internet, pelo meu blog, eu mandei Có, pelo menos uma Có para cada estado do país. E uma para gente, um pequeno lote para a Argentina também. Então, eu descobri que você consegue chegar no Amazonas, no Pará, no, sei lá, Maranhão. Eu nunca imaginei que alguém soubesse que eu existo lá, entendeu? E com a internet eu consigo chegar lá, né? O boca a boca ainda é importante, o importante é ir nos lugares, nas convenções, nas feiras, na palestra, todas essas coisas, mas a internet ela ajuda muito. Diego, a gente acabou de ver a entrevista com o Gustavo Duarte. Você acha que a internet ela é um bom meio, um bom nicho de mercado para esses quadrinistas que querem publicar de maneira independente? De mercado no sentido de ganhar dinheiro, não sei. Acho que a gente ainda não tem casos positivos disso, de alguém que ganhou dinheiro comercializando só pela internet. Mas para a visibilidade do autor, com certeza, né? É uma vitrine que os brasileiros estão sabendo aproveitar muito bem, tem esse alcance que o Gustavo Duarte mencionou, e realmente muitos que começaram na internet ou passaram pela internet em algum momento, conseguiram um reconhecimento maior para quando lançou alguma coisa impressa, né? Não sei se vale em termos econômicos para algum editor, mas para o autor, com certeza, a internet tem sido muito positiva. Agora, como fã, qual o seu personagem favorito e por quê? Quando eu era jovem, eu tinha 2 heróis favoritos. Um era o Batman e o outro era o Demolidor. Os dois são até meio parecidos, são heróis assim, sem superpoderes, muito poderosos, assim, eles não são desse tipo. Mas eles tinham uma carga dramática muito interessante para mim na época. Tanto o Batman quanto o Demolidor eram heróis urbanos que tinham uma vida complicada nas suas identidades secretas, né? Então eu achava muito... E eu também gostava de personagem que pulava de telhado em telhado. Acho que como muita gente da minha idade. E depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu conheci e se tornou meu personagem favorito um personagem italiano de faroeste que se chama Ken Parker. Ele tem umas histórias assim com um fundo humanista muito forte e bastante poético também. Então é o meu quadrinho preferido de todos os tempos. Como se dá, na sua opinião, essa relação de identificação entre os leitores e as HQs? Começa sempre na infância, né? Creio que a maioria dos leitores de quadrinhos começaram mesmo na infância. E você começa primeiro com o contato visual, porque a caricatura já tem um poder de identificação muito forte, né? Você desvincula da realidade e ressalta aquilo que é mais chamativo e você já cria uma forma de identificação com o cartoon. E conforme você começa a ler quadrinhos para adolescentes, aí você começa a mexer com todo aquele tipo de sentimento que o adolescente é associado. Então, quando você lê X-Men,
Pelo menos na minha época era assim. X-Men era muito uma representação do drama do adolescente tentar ser aceito da maneira que ele é. Né? A mutação representava isso nos quadrinhos. Né? E hoje você tem, assim, também nos mangás, né? Personagens que se identificam muito com os jovens daquele momento, assim, daquela geração, daqueles últimos 5 anos. Você sempre tem o mangá do momento que sempre vai refletir muita coisa daquela faixa, né? Mas os quadrinhos com personagem, eles são personagens fixos, né? Aqueles que estão sempre presentes todo mês ali na banca, eles são muito fortes para atrair os jovens. Continue ligado no Artefato. No próximo bloco, o papo será sobre as graphic novels. Artefato volta já. Olá, estamos de volta com o Artefato e hoje a gente recebe o Diego Figueira, que é estudioso das HQs. Diego, você estuda as graphic novels, mas o que são elas? Bom, eu considero que graphic novel é um rótulo que você aplica sobre diferentes tipos de histórias em quadrinhos. Se você pegar tudo que a gente chama de graphic novel, a gente não vai encontrar um denominador comum que classifique aquilo como um gênero. Né? Hoje você tem tanto uma história longa, pensada para aquele formato, publicado só naquele suporte, como, por exemplo, para citar casos recentes, né, Retalhos, Umbigo Sem Fundo, que saíram no Brasil, quanto uma editora que compila um conjunto de histórias do Wolverine que já saíram na revista mensal, colocam num volume só com capa dura e chamam aquilo de graphic novel. Então, essas duas coisas não compartilham características de um gênero, como um romance, para receberem esse nome de graphic novel. É um termo que funciona muito mais para o mercado ou para mostrar quadrinhos como algo próximo da literatura, né? O novel vem de romance em inglês. Então, eu acho que é uma tentativa de superar um certo estigma que quadrinhos ainda têm de ser algo para criança. Alguns autores acreditam que as graphic novels foram que transformaram os quadrinhos em manifestações artísticas. Você concorda com isso? Não, de forma nenhuma. Mesmo que você veja quadrinhos considerados infantis, e mesmo dos mais antigos, lá do princípio da época de ouro, das tiras, lá no começo do século XX, tem coisas ali que são fantásticas, tanto em termos de roteiro quanto de arte. Né? É engraçado? mas nessa graça tem toques de genialidade. Né? E se você pensar que até hoje você tem alguma coisa como Calvin e Haroldo, que não é graphic novel, era publicado em jornal, sem nenhuma pompa, né? Mas aquilo é fantástico, uma das melhores coisas que a cultura já produziu no século XX. Então, o melhor dos quadrinhos não começaram com as graphic novels. Algumas graphic novels fizeram tanto sucesso que viraram séries, desenhos e filmes. É o caso de Watchmen, Sin City e V de Vingança. Vamos ver um trecho da adaptação para o cinema de Sin City, de Frank Miller. Diego, esse tipo de narrativa dá uma nova visão para a figura do herói ao trazer os seus dilemas éticos, morais, psicológicos. Isso. Esse foi um traço que foi muito explorado nos quadrinhos de super-herói a partir dos anos 80, principalmente. Todos esses autores que você mencionou agora há pouco são dessa fase, continuam escrevendo até hoje, e apostaram bastante nisso, né? Algumas pessoas dizem que o que eles fizeram foi trazer o super-herói mais próximo da realidade. Não sei se é o caso, né? As aventuras continuam sendo alguma coisa extrapolada, não necessariamente tem a ver com temas do mundo real, né? Mas tem alguma coisa ali de política,
de movimentos sociais, você percebe algum eco, né, de um certo espírito de época naquelas histórias. Isso vem sendo explorado até hoje em super-heróis, né? Esse tema de o que pode o herói diante de forças como um governo, por exemplo, contra essas questões que antigamente não eram tratadas, né? O vilão era sempre alguém de outro mundo, ou um cientista maluco. Hoje o vilão pode ser um presidente ou alguém infiltrado no próprio governo, né? Isso rendeu boas histórias desde os anos 80 até hoje. E a gente recebeu uma pergunta pela internet do Caio, que ele é fã de quadrinhos, claro, e também escreve no blog HQ Subversiva. Oi, eu sou o Caio de Freitas, do blog HQ Subversiva. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o panorama das graphic novels aqui no Brasil. Principais autores, editoras, fizesse um resumo da situação das graphic novels aqui no país. Eu acho que a gente está vivendo provavelmente o melhor momento do quadrinho brasileiro de todos os tempos. A gente tem uma grande quantidade de autores e autores com qualidade. O número de títulos lançados cresce todo ano, muitos deles no formato que a gente pode chamar de graphic novels, né? Um que vale a pena mencionar ganhou o HQ Mix desse ano como melhor álbum do ano passado, é o Bando de Dois, do Danilo Beruti, que já trabalhava com outro personagem, o Necronauta, e que fez uma história com ambientação do cangaço, uma história de cangaceiro, com um tema fortemente nacional, bastante brasileiro, e que agradou bastante, tanto em termos de enredo quanto visual. Outro lançamento do ano passado, ainda que merece destaque, é o Shampoo, do Roger Cruz, uma série de narrativas que talvez alguns não chamem de graphic novel, por serem histórias curtas, uma coletânea, mas com um traço bastante expressivo e bem interessante. Diego, muito obrigado por você ter vindo aqui no Artefato conversar com a gente sobre as HQs, sobre os quadrinhos. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço, gostei muito do programa. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Artefato. E se você perdeu alguma parte do programa ou quer rever algo, acesse a nossa página. Até a próxima semana.